Nós acabamos a nossa série semana passada sobre santificação, entendendo que santificação é aquele processo que nós entramos para nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Ele se tornou o nosso Deus, então nós vamos nos tornar parecidos com isso. E eu tenho certeza que em relação à semana passada, algumas coisas ficaram na mente de vocês, na cabeça de vocês da mensagem, o pilar pelo qual nós lutamos, ou contra quem nós lutamos, um pilar de 3 pilares, na verdade, de idolatria, ele tem a ver, sem dúvida nenhuma, com o poder, com o lucro e com o prazer. Nós estamos o tempo todo lutando contra esses 3 pilares. Se o relacionamento, se a relação com o meu marido, a relação com a minha esposa, a relação com os meus amigos não me dão mais prazer, eu não tenho dúvida nenhuma, eu vou trocar, porque o prazer é um ídolo para mim. Eu prefiro ter prazer a batalhar por algo que pode ser renovado, restaurado e assim por diante. Se eu estou numa empresa e a empresa exige que eu faça determinadas coisas para que os lucros sejam cada vez maiores, eu farei, eu serei ilegal, ilícito, imoral, eu vou fazer qualquer coisa, porque o lucro é sem dúvida nenhuma um dos pilares da minha idolatria e eu vivo por causa do lucro. Se o relacionamento também não está me dando lucro, eu vivo neste relacionamento até que ele me dê o lucro que eu espero ter. Caso contrário, eu também troco, porque lucro é uma idolatria. A gente sempre tem que sair ganhando. Não basta ter prazer, a gente tem que sair ganhando. Da mesma forma como o poder, se eu não estou no controle, se eu não falar quem eu sou e as pessoas mudarem, se eu não apresentar a minha carteira e houver uma mudança, e aí eu posso trazer um monte de outras coisas onde o poder me dá a autoridade de viver e continuar. Se eu não for o líder do pequeno grupo, se eu não for o líder do ministério, se eu não for o líder da área, do departamento, eu não quero continuar porque eu quero ter poder, eu quero continuar mandando, eu quero poder ter autoridade sobre todas as coisas. São 3 pilares de idolatria que margeiam, que pontuam a nossa vida sem dúvida nenhuma. E interessante que quando a gente pensa em quebrar este pilar da idolatria, não tem como quebrar estes pilares se não for por intermédio do Evangelho. O que o Evangelho significa? O que de fato ele é para mim? O que a Bíblia diz a respeito do Evangelho? Então, este mês de férias, nesse frio pra caramba que vocês gostam, e diz a lenda que o frio é melhor porque nós nos tornamos elegantes. Se isso é verdade, eu gostaria que vocês repensassem um pouco a indumentária de vocês, porque daqui de cima não dá para ver gente elegante, toda enrolada, com a cor do cachecol que quiser, cheia de coisa, bota tanto casaco que o cara não consegue nem ver. A paz do Senhor, irmão, Deus abençoe a sua... Não, cara, não tem esse negócio de elegância. O frio para mim é um negócio que não deveria existir, mas existe, a gente vai aprender a enfrentar. E vocês reclamaram tanto de calor esse ano que eu gostaria que acendessem os ar-condicionados para que nunca mais houvesse reclamação na vida do pastor. Mas fato é que, não sei por que eu falei isso, a gente vai entrar e estudar agora o Evangelho. E para abrir e entender o Evangelho, eu te convido a abrir sua Bíblia em Romanos 1, do verso 14 a 17, e eu incentivo sempre você a trazer a sua Bíblia. Traga sempre a sua Bíblia para a igreja. Você precisa aprender a manejar a Bíblia, enxergar o que está escrito na sua Bíblia, riscar, marcar, anotar. Não importa a mídia que você usa, pode ser impresso ou digital. Eu não tenho problema nenhum com digital. Eu gosto de ler livros impressos, mas a Bíblia eu me acostumei a ler digital, e é no meu tablet, no meu celular ou no meu computador. Eu as tenho e tenho 7 versões do mesmo aplicativo que eu tenho, e olho, procuro, anoto, copio, seja lá o que for, mas venha sempre com a sua Bíblia, não deixe de trazer a sua Bíblia nunca. E o texto diz assim: Paulo começa a carta se apresentando, dizendo: eu sou devedor, eu tenho uma dívida, eu tenho algo a pagar para vocês, porque vocês
têm crédito comigo porque eu devo a vocês, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. O que ele está dizendo é, eu devo para todos vocês, eu me sinto devedor a todos vocês, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma, como se eu estivesse me sentindo devedor com vocês em Roma, Paulo está dizendo. Aí ele começa dizendo, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Primeira coisa que o texto nos movimenta é que nós temos a necessidade de conhecer o evangelho. A introdução desse assunto, Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo tinha certeza do que o evangelho é, ele apresenta o que o evangelho é, ele descreve e define o evangelho numa frase, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas antes, vamos dar um passo atrás. O que significa evangelho? Primeira vez que a palavra evangelho aparece na Bíblia, os pastores que cuidavam dos rebanhos, e esses rebanhos não lhes pertenciam, na época que Jesus Cristo nasceu, eles ficavam à parte da cidade, e eles cuidavam daquilo que não eram. Por quê? Porque os pastores, em geral, era a classe mais renegada da sociedade. Ele era um órfão que não tinha quem o adotasse, não tinha parente nenhum, não tinha família nenhuma. Então, na sociedade, ele era um peso para a sociedade, então ele era colocado como pastor de ovelha. Ele tinha dívidas para a sociedade, tinha aceito alguma infração, alguma coisa, então como punição, ele era responsável pelas ovelhas, pelo rebanho daquele povo que não é deste rebanho que não era dele, não lhe pertencia. Ele cuidava de algo que não era dele. Então ele era tirado da cidade, colocado à parte, e ele tinha que cuidar daqueles rebanhos todo o tempo, seja num frio como esse ou num calor que fazia, e lá nevava e também fazia muito calor, e ele tinha que cuidar, levar para pastos verdejantes, trazer para as águas tranquilas, cuidar de que os animais selvagens não viessem para cima do rebanho, assim por diante, porque ele tinha sido alguém que não era considerado digno de qualquer um outro trabalho na sociedade, era parte. Lembra de Davi? Foi cuidar das ovelhas do pai dele, enquanto os irmãos foram para a guerra, era o lugar digno de estar como um homem de Israel. Entretanto, o pai falou, não, você não dá para coisa, vai cuidar dos meus rebanhos, fica lá, você ainda é novo, não tem idade, não tem maturidade, vai para aquele lado, fica naquela condição. E quando Jesus chega e invade a nossa terra, os anjos chegam um anjo chega para os pastores e diz, hoje eu vos trago boas novas de grande alegria, porque na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O interessante é que os pastores cuidavam das ovelhas que seriam sacrificadas no templo como pedido de perdão, de reconciliação com Deus. Então, eles cuidavam daquilo que simbolizava o ato de perdão que seria praticado por outros. Eles não eram aceitos, eles não tinham sido perdoados, mas eles tinham que cuidar daqueles ovelhinhas, daqueles animaizinhos. E aí, eles se sentiam totalmente à parte. Nós não temos solução, nós não temos dignidade, nós não temos condições de voltar para lá. A gente cuida dos animais que eles sacrificam como reconciliação entre eles e Deus, mas não há reconciliação entre nós e eles. É uma coisa incoerente. Então, cada vez mais nós nos sentimos à parte. O anjo chega dizendo, eu trago para vocês, pastores, boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu trago a vocês boas novas, eu trago a vocês boas notícias, eu trago a vocês o Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. Os pastores receberam essa boa notícia. E Paulo está dizendo, a boa notícia é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É uma boa notícia. Segunda coisa é que a boa notícia que Deus nos traz é que Ele usou poder.
Ele trouxe nesta notícia, ou esta notícia, ela é poderosa, ela tem poder, ela traz a capacidade de derrubar o que Ele quer derrubar, de transpor o que Ele quer transpor, de saltar o que Ele quer saltar, porque ela tem poder. Existe um jogo por aí, eu ouvi dizer, nunca joguei, chamado Candy Crush. E o Candy Crush diz que você tem um tabuleiro cheio de pedras coloridas e você tem que alinhar pelo menos 3 pedras na mesma linha ou coluna, que aí eles apagam essas 3 peças e aí caem mais outras peças e aí você vai fazendo uma pontuação até chegar na pontuação necessária para passar de nível. Eu nunca vi isso, não sei do que se trata, eu sei que me contaram que quando você faz determinadas combinações, aquelas peças se juntam e ela parece que tem mais poder. Então, em vez de fazer só 3, você faz 4, então os 4 se transformam numa pedra mais poderosa. E de repente você tem 2 pedras mais poderosas juntas, quando vocês utilizam, ela vai se tornando mais poderosa ainda. E de repente tem 3 juntas, se torna um poderzão. Eu sei que muitos de vocês estão com o celular ligado na frente porque vocês estão com a Bíblia aberta e não com Candy Crush. Eu sei que muitos de vocês vão para o banheiro ler a Bíblia e não Candy Crush. Eu sei dessas coisas, eu acredito no povo que eu pastorei. Agora, o fato é que existe uma composição de poder na estruturação do jogo. Quanto mais você une, mais você faz, mais a peça tem poder, mais a capacidade de ganhar pontos e passar de fase você adquire. O que a Bíblia está dizendo eu estou trazendo uma boa nova, que é uma composição de ações de Cristo, um conteúdo do que Deus propôs, que é poderoso, Na verdade, é o poder para a salvação. É o poder para a salvação. Então, Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho é uma boa notícia, onde Deus usou o poder para nos salvar. Presta atenção. Significa que Deus precisou ser o Deus Todo-Poderoso que é, para nos salvar. Não foi um ato simples qualquer, mas foi um ato de muito poder para vencer o que tinha nos derrotado. Nós precisamos ser salvos. Significa, e mais tarde ele diz, que o Evangelho, nele se cumpre a justiça de Deus. Quando a gente começa a pensar no Evangelho, a gente vai entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque a justiça de Deus se aplica. Existe uma consideração que eu e você precisamos ter. O Evangelho, ele não é uma mensagem, uma boa nova de que Deus vai transformar a sua condição social. O Evangelho não é uma boa mensagem, uma boa notícia, uma boa nova de que a sua conta bancária vai sair do vermelho para o azul. O Evangelho não é uma boa notícia que o câncer que você tem vai ser curado. O Evangelho não é uma boa notícia, uma boa nova, uma mensagem nova, poderosa, de que o seu casamento vai ser restaurado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da sua vida, da sua alma. Gosto muito de um cara chamado John Stott, faleceu recentemente, e ele diz, nós barateamos o Evangelho quando o retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. A coisa vai crescendo. Porque é o poder de Deus para nos salvar da ira vindoura. No Evangelho, a justiça de Deus é revelada, do princípio ao fim pela fé. Do Evangelho, nós somos salvos da ira de Deus. Engraçado como nós temos barateado o Evangelho. Porque a nossa ideia é, venha para Jesus Cristo e você vai viver uma vida muito boa.
Venha para Jesus Cristo e você nunca mais vai ter problema financeiro. Venha para Jesus Cristo e o seu carro velho vai se tornar um carro novo. Venha para Jesus Cristo e a saúde que você está precisando de uma renovação, de um milagre, acontecerá na sua vida. Venha para Jesus Cristo e a sua sogra, que não morre de jeito nenhum, vai passar dessa para melhor. Venha para Jesus Cristo e as coisas boas te acontecerão. Venha para Jesus Cristo para você subir de patamar. Prosperidade, se tem dito o tempo todo. Venha para Jesus Cristo e haverá prosperidade, haverá prosperidade, haverá prosperidade, haverá prosperidade. No fato é que muita coisa pode melhorar nas nossas vidas, mas o fato verdadeiro é que não tem a ver com estas coisas, mas tem a ver com aplacar a ira de Deus. O próximo versículo do texto que nós lemos, Romanos 1:18, diz que a ira de Deus se acende contra toda a humanidade por causa da impiedade e injustiça praticada pelo homem. Fala de um Deus que se ira, fala de um Deus que está irado por causa do pecado, fala de um Deus que odeia o pecado, fala de um Deus que não pode conviver com o pecado, e ainda diz que a ira de Deus se revela de tal forma e de tal maneira que há uma crescente depravação no homem por causa da ira de Deus. A ira de Deus vai acendendo dentro da cabeça do homem uma condição mental cada vez mais reprovável, mais reprovável, mais reprovável, a tal ponto que a depravação é fruto da ira de Deus para com o homem. E a gente não considera isso, porque a gente olha para um Deus amoroso, um Deus que está sentado no trono. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, ele é amor, sem dúvida nenhuma, mas Deus odeia o pecado, ele se ira por causa da impiedade e da injustiça. E todo o Evangelho é uma mensagem a favor do amor de Deus, que se revela em Jesus Cristo para aplacar a ira de Deus. Porque o Evangelho explica que a justiça, do começo ao fim, é executada pela fé. E por que ele fala da justiça? Eu sempre digo que a gente tem que entender três expressões bíblicas para compreender inclusive o Evangelho. A Bíblia fala da justiça, a Bíblia fala da misericórdia e a Bíblia fala da graça. O que isso significa? Significa que Deus é justo, significa que Deus é misericordioso e significa que Deus é gracioso. Significa que nós somos salvos por causa da graça, mas na graça do trabalho ou da ação e da vida de Jesus Cristo, a justiça foi aplicada. Peraí, André, eu não estou entendendo, explica isso melhor. Eu sempre explico justiça como é recebendo aquilo que nós merecemos receber. A misericórdia é receber aquilo que nós não merecemos receber, ou é não receber aquilo que nós merecíamos receber. E a graça é receber o que nós não merecíamos receber. Então a justiça aplica o que eu merecia. A misericórdia não aplica o que eu merecia. E a graça me traz algo que eu nem merecia. Meu pai foi diagnosticado com câncer, um médico liga para mim, diz: olha, seu pai tem 3 meses de vida, é bom você vir para São Paulo, a gente vai interná-lo agora e assim por diante. E eu recebi a notícia, peguei meu carro, fui para São Paulo. Naquela época eu tinha CNH. Quando cheguei em São Paulo, internei meu pai, fiz tudo o que precisava ser feito, não sei o quê, voltei para cá. Quando eu voltei para cá, eu recebi uma carta do Detran, era uma multa. Eu e o Detran, a gente sempre teve uma relação assim de amor e ódio, de convivência muito boa. E a multa veio por uma coisa simples. Eu andei com um carro no dia que era rodízio na cidade de São Paulo. Placa final tal, no dia tal, nos horários tais, você não pode andar com o carro. Resultado de tudo isso, fui multado. É justo que eu receba a multa? Claro que é. Existe uma lei que diz que eu não posso andar com o carro final tal, no dia tal, no horário tal, e eu infringi a lei, eu descumpri a lei, portanto, fui multado por causa disso. Isso é justo. Eu peguei a documentação toda da internação do meu pai e mandei uma carta para o Detran. Querido Detran, eu sei que é justo eu receber essa multa e essa pontuação toda na minha carteira.
É justo, existe uma lei, a lei diz que eu não posso infringi-la, entretanto, é justo. Mas estou anexando aqui toda a documentação da internação do meu pai. Eu tive que fazer isso, eu não tinha solução. E eu só tenho um carro, e que é este com essa placa. Então o que eu estou pedindo para vocês, Detan, é tenham misericórdia de mim. Apesar de ser justo, não apliquem essa multa sobre mim. A graça seria o Detran me responder dizendo: André, entendemos o seu caso e nós vamos ser misericordiosos com você de fato. A multa que você recebeu nós anulamos e os pontos que você obteve na sua carteira nós tiramos. Você está isento de receber aquilo que você mereceria. E segue um cheque de R$100 para pagar a gasolina e o estacionamento do seu carro nesse transporte todo. Isso seria graça, é receber algo que eu não mereço. Então, quando a gente olha para o Evangelho, a gente tem que entender que no Evangelho, a justiça, a misericórdia e a graça foram aplicadas. Não tem como ler o Evangelho e não entender que há o poder de Deus para a salvação. Porque quando nós dizemos que Deus é justo, o pecado gera a morte. Não tem como eu e você escaparmos do pecado, isentar-nos da morte, porque o pecado traz a morte. Toda vez que nós vamos num velório e nós vemos um corpo no caixão, o que tem que vir à nossa mente é que o pecado traz a morte. O homem está sujeito à morte por causa do pecado. Isso não quer dizer que aquela pessoa que morreu porque cometeu um pecado específico. A natureza humana, ela é rebelde contra Deus, ela se distanciou de Deus, ela optou por viver independente de Deus, e por causa disso, como um galho que sai da parreira, não tem outra condição para ele que não seja a morte. Portanto, quebrou a lei, é justo que você morre. Então Jesus vem, desce dos céus e vem ao nosso encontro. Quando ele chega aqui na terra, ele vem com um propósito. A vida dele é morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Significa que a punição para o pecado foi aplicada em Jesus Cristo. Ele morreu. Só que ele é poderoso para vencer a morte. E ele sai daquela sepultura. Significa que Lázaro ressuscita simplesmente para que eu e você possamos entender que aquele que morra viverá eternamente quando crê que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Que a morte não nos vence. Essa semana nós fizemos um velório e a minha palavra no velório foi em cima do texto de Tessalonicenses que diz: sabe o que está acontecendo aqui? Essa pessoa, o seu José, dorme agora. Tessalonicenses é claro, ele dorme. Mas quando se cumprir o dia de que Jesus Cristo voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, se eu estiver vivo naquela época, nós estivermos vivos naquela época, nós seremos arrebatados e com ele nós nos encontraremos com Jesus. Agora, por que eles dormem primeiro? Porque o que o Evangelho nos prega e nos ensina é que ninguém vai chegar lá sozinho. Nós vamos chegar em equipe, num time só. O povo escolhido de Deus. Por isso é que eles dormem. Por isso é que eles dormem. Agora, por que eles dormem? E por que nós subiremos? Porque Jesus Cristo venceu a morte. E na vitória de Jesus Cristo sobre a morte, na sua ressurreição ao terceiro dia, a justiça foi aplicada, a misericórdia foi aplicada e a graça foi aplicada. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Segunda coisa que a gente pode entender é que o Evangelho, ele pode ser resumido em 4 perguntas. A primeira pergunta é: de onde viemos? De onde viemos? A primeira pergunta. E o Evangelho responde: de Deus, aquele que é o único, mas se relaciona conosco. De onde é que nós viemos? Nós viemos de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus.
Nós fomos criados para nos relacionar com um Deus que gosta de se relacionar com a gente. Engraçado que quanto mais você lê a Bíblia, mais você vê o barato que Deus tem de se relacionar com o homem, de vir ao encontro do homem, de se apresentar para o homem, de ter encontros pessoais com o homem. Esse é o grande movimento da Bíblia o tempo todo, é Deus vindo ao nosso encontro, Deus vindo ao nosso encontro. Porque Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, nós viemos dEle, entretanto, é um Deus que se relaciona. A segunda pergunta é, por que as coisas deram tão erradas? As coisas deram tão erradas por causa do pecado. Por causa do pecado, nós nos tornamos escravos do pecado e condenados pelo pecado. Nós não obtemos vitória. Por que é que tem tanta gente que não vence a pornografia? Por que é que tem tanta gente que não consegue vencer a ira? Por que é que tem tanta gente que não consegue vencer o ressentimento? Por que é que tem tanta gente que não consegue vencer e não consegue vencer um monte de outros pecados? Porque nós nos tornamos escravos do pecado. O pecado nos domina. A rebeldia em relação a Deus nos torna dependentes do pecado. Já que não dependemos de Deus, nós vamos depender do pecado. O prazer, o poder e o lucro, eles dominam a vida da gente o tempo todo e nós não conseguimos de forma alguma nos livrar dessa idolatria. Agora, a terceira pergunta é: o que restaurará as coisas? Cristo, na encarnação, na substituição e na restauração. A ressurreição de Cristo traz todas as coisas. Deus está reconciliando nele todas as coisas por intermédio de Cristo Jesus. E a quarta, como é que eu posso ser restaurado? Por meio da fé, da graça e da verdade. Presta atenção no que nós estamos pregando esse ano. Avalie a sua salvação. Deus fez tudo o que nós precisamos para ser salvo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas depende da fé. Você precisa olhar para isso e dizer: eu aceito esse negócio aí, eu quero essa história aí, e eu vou me submeter a isso. Não é da boca para fora, mas é remover esses ídolos todos da sua vida e colocar Deus no centro da sua vida. É mostrar que Deus é Deus da sua vida de fato. Isso é salvação, é ter sido alcançado pelo Evangelho. Qualquer outra coisa, religiosidade, pode se tornar uma idolatria na sua vida também. O querer ter uma vida santa e correta a qualquer custo, mas que não é fruto da sua salvação. Porque a salvação é entender que Cristo morreu por mim. Então daqui para frente eu morro por Cristo. Isso é o Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Essas 4 perguntas nós vamos ficar trabalhando nesse mês de julho. Caleb e o Israel vão trabalhar bastante com vocês e vão desenvolver cada vez mais esse tema. Agora, gosto muito de um sujeito chamado J.I. Packer, onde nós baseamos a nossa história, a nosso estudo sobre santificação. E ele diz: o Evangelho apresenta soluções para os problemas de sofrimento e injustiça. O Evangelho apresenta o problema para os principais problemas da humanidade, do sofrimento, porque nós sofremos e como é que nós podemos tratar o sofrimento, das injustiças, porque há tanta injustiça nesse mundo, e como é que nós podemos tratar a injustiça nesse mundo. O Evangelho, ele traz essa resposta, mas o faz primeiro resolvendo o mais profundo de todos os problemas humanos, o problema do relacionamento do homem com o seu Criador. E se não esclarecermos que a solução daqueles problemas, da injustiça e do sofrimento, depende da solução deste último, do relacionamento do homem com seu Criador, estaremos deturpando a mensagem do Evangelho e tornando-os falsas testemunhas de Cristo. O Evangelho, ele prega a reconciliação de todas as coisas, sem dúvida nenhuma. Mas o Evangelho prega a reconciliação do homem com o seu Criador. Por isso que salvação é coisa séria. A salvação, ela começa na minha vida, quando eu sou restaurado no relacionamento com Cristo. Mas ela continua quando eu sou instrumento de combater as injustiças e combater todo o sofrimento. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Segunda coisa é que nós precisamos viver o Evangelho. Paulo, ele diz que
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é fé? Fé é trabalhar na nossa cabeça. Eu começo a entender essa história toda. É algo que entra no meu racional, faz parte da minha lógica. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, mas agora que sou homem, deixei para trás as coisas de menino, eu falo como menino, eu penso como menino, eu raciocino como menino. O que é raciocinamento? Raciocínio é a estruturação lógica do pensamento. E eu passo a estruturar o meu pensamento de acordo com a lógica do Evangelho. Para muitos essa lógica é loucura. Você vai falar de um cara que desceu do céu, se tornou homem, era Deus. E esse Deus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Quantos homens você já viu ressuscitar na sua vida? Que papo é esse? Isso é loucura. Dizer que nós somos pecadores, dizer que não há nada que nós possamos fazer para melhorar o que nós somos, isso é mentira. Entre os erros e os acertos da minha vida, eu tenho acertado mais do que errado. Eu sou boa pessoa. E dizer que eu sou condenado por causa dos meus erros, sem Deus considerar os meus acertos, isso é loucura. Pois é, a lógica do Evangelho é exatamente essa, é uma loucura para o mundo. Não há nada que nós possamos fazer, por isso tem que ser aceito pela fé. O raciocínio é que do início ao fim, eu vou entendendo isso, vou aceitando e vou vivendo, porque o justo viverá pela fé. Não é algo de uma ideologia qualquer, algo de uma teoria qualquer, algo de um credo qualquer, mas é algo que eu aplico, que eu vivo, que eu experimento. Isso é viver pela fé. Esse texto é apontado por Paulo como uma citação de uma passagem de Abacuque. Quando Deus, numa conversa com Abacuque, porque Abacuque tinha entendido que Nabucodonosor ia se levantar contra Israel e acabar com a nação, e aí ele se coloca numa torre de vigia, e nessa torre de vigia ele ora. O que é que se faz numa torre de vigia? Eu fico no alto da torre de vigia, olhando para fora, dizendo, o inimigo está vindo, o inimigo está vindo. E ele se coloca no alto dessa torre de vigia, conversando com Deus a respeito do inimigo. E dizendo, cara, o inimigo é poderoso. O inimigo é forte pra caramba. E a minha pergunta a Deus é, o que o Senhor vai fazer a respeito disso tudo? Como é que o Senhor vai nos livrar dessa história toda? Nós somos o teu povo. Como é que o Senhor vai acabar com esse exército? Ou o Senhor vai permitir que tudo isso aconteça conosco? E dá Abacuque no alto da torre, clamando a Deus, aí Deus vira. Abacuque, eu vou dizer uma coisa para você que você vai escrever com letras grandes, que aquele que passar correndo vai ler. O primeiro outdoor que a gente ouviu falar, né? A pessoa que passar correndo vai ler o que eu vou te ditar agora. Fico pensando que o que não passa na cabeça de Abacuque, porque passa na cabeça de muita gente hoje que está no sofrimento. Talvez o Abacuque tenha dito, cara, Deus vai dizer que vai abrir um buraco e o exército de Nabucodonosor vai cair todo nesse buraco. E eu vou ser o último a jogar a última pá de cal lá dentro. Bem feito, Nabucodonosor e todo o seu exército. Deus vai dizer que eles vão começar a brigar entre si, como já aconteceu no nosso povo, e eles mesmos vão acabar se matando. Deus vai levantar uma nuvem de poeira e eles vão ficar totalmente confusos, porque o nosso evangelho sempre é um evangelho de prosperidade, né? A gente gosta de crescer, de ver o livramento. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas, porque eu rompo em fé e eu vou prosperar o tempo todo. E Deus virou para Abacuque e disse, cara, é o seguinte, o meu justo viverá pela sua fé. Ponto final. Nabucodonosor está vindo e vai dar uma surra em vocês mesmos, vocês vão para o cativeiro. E acabou. Porque o meu justo viverá pela sua fé. Abacuque introspectou tudo isso, interiorizou tudo isso, e escreve uma das orações mais bonitas da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide,
Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e as vacas tiradas do curral, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, que me dá os pés como corça, me faz andar altaneiramente. Corças são os viadinhos que estavam pulando de pedra em pedra no meio das montanhas do Oriente Médio. E nunca caíam. Ele diz, ainda assim Deus vai me fazer andar altaneiramente, porque eu vou exultar no Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque aprendeu? Que pela fé ele já tem tudo o que ele precisa, que é o próprio Deus. Que pela fé o relacionamento dele com Deus foi criado, e mesmo que as injustiças, e mesmo que o sofrimento continue, não são os sofrimentos e as injustiças que o alterarão do seu caminho, que distanciarão do seu caminho. Porque tudo o que ele precisa, que é Deus, ele já tem. Ele não precisa mais de coisa alguma. Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é o Evangelho. O Evangelho é dizer, cara, eu tenho prazer em Jesus Cristo. Eu não preciso de mais nada a não ser Jesus Cristo. Ele é tudo o que eu preciso. É o ar que respiro, o pão que eu como. Ele é o relacionamento que eu não tenho, a grana que me falta. Ele é a saúde que me acabou. Eu tenho Jesus Cristo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Essa era uma das poucas músicas que eu sabia de cabeça, que eu cantava para os meninos ninar no colo. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E vai muito bem. E vai muito bem. E a gente vai enfrentar os mares bravios da vida. Ari Veloso dizia o seguinte, se você não vive a Cristo, não fale de Cristo para que Cristo não seja envergonhado. Porque o Evangelho nos leva a Cristo. E o Evangelho nos faz viver a Cristo. Portanto, é pela fé que eu vivo. E eu vou dizer uma coisa para você refletir a respeito da sua vida. Quando vem um sofrimento sobre você, você tem vivido a Cristo de fato? Ou você tem se desestruturado emocionalmente de tal forma que Cristo e o seu Evangelho são envergonhados? Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Mas o Evangelho também tem que olhar para a gente dizendo, eu não me envergonho de você, fulano de tal. Porque você vive a Cristo. Porque você vive o Evangelho. Porque você dá testemunhos de que com Cristo no barco tudo vai muito bem. Porque você entendeu que mesmo que tudo seja tirado das suas mãos, ainda assim você vai se alegrar e exultar no Deus da minha salvação. Isso tem me ajudado tanto nos meus aconselhamentos, porque eu tenho entendido que salvação é isso. Então tem pessoas que têm chegado na minha sala trazendo um problema e um sofrimento totalmente desestruturado, dizendo como é que eles vão poder vencer tudo aquilo. Eu digo, cara, a gente tem que dar um passo anterior a isso. O seu problema não é a cura do seu câncer, o seu problema não é a falta de relacionamento que você está vivendo, o seu problema não é a falta de dinheiro nem a falta de emprego. O seu problema é a sua relação com o Criador que está furada. E você precisa se relacionar com Jesus Cristo. Porque você não tem um relacionamento profundo com Jesus Cristo. E Ele é tudo o que você precisa. Você tem saído aí fora, buscando um monte de relacionamentos que não te satisfazem em nada. Porque você não tem um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Você está desesperado e desestruturado porque os teus relacionamentos acabaram. Porque você foi diagnosticado com um câncer e não sabe o que vem pela frente. Talvez você morra por causa desse câncer. A sua vida toda se estabilizou porque você não tem um relacionamento com Jesus Cristo, que é o autor e consumador da vida. Aquele que diz que mesmo que você morra, você viverá, porque Ele venceu a morte. O seu problema não é o seu sofrimento e aquilo que você está passando. O seu problema é o seu relacionamento com Jesus Cristo. E você precisa repensar tudo isso. Então vamos aprender o que é o Evangelho.
Porque Ele é o poder de Deus para a salvação, coisa que você ainda não entendeu. Coisa que você ainda não entendeu. Você vive sobre a ira de Deus, e você está sobre a ira de Deus, e isso te oprime e aperta tanto, que você precisa criar outros ídolos para você, para satisfazer esse vazio que existe dentro de você, gigantesco, que é do tamanho de Jesus Cristo. A gente precisa repensar o que é a tua salvação. O teu problema não é o teu pecado, o teu problema é o teu relacionamento com o teu Deus, que você ainda não entendeu como é que funciona. Cara, como tem sido gostoso os meus relacionamentos, meus atendimentos. Porque salvação é isso. Porque se não é isso, continua da idolatria. Eu não tenho aquilo, e porque não tenho aquilo, a minha vida está em desespero. Balela, sua vida tem desespero porque você não tem a Cristo. E você precisa pensar o seu relacionamento com Cristo. Viver a Cristo. Se você não vive a Cristo, não fale de Cristo, para que Cristo não seja envergonhado. Terceira coisa é que a gente precisa falar o Evangelho. E aí tem uma correção para fazer no slide, não é viver o Evangelho, mas é falar o Evangelho. Romanos 1,15 diz, porque estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Existe uma frase que é vinculada a uma série de pessoas, Santo Agostinho e um monte de outras pessoas, que diz que se você tem que pregar Cristo o tempo todo, e se preciso for, que você use palavras. Isso é uma verdade, mas ela não é uma verdade absoluta. Porque a verdade absoluta é, você precisa pregar a Jesus Cristo o tempo todo, inclusive em palavras. O Evangelho tem que ser pregado. Quando você lê o Novo Testamento, há várias passagens da Bíblia que falam sobre a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho. Passagens onde Pedro e João trazem para a igreja que estão se perdendo, porque as viúvas de fala grega e as viúvas de fala hebraica estão brigando entre si, por causa da cesta básica que está sendo oferecida. Ele diz, escolham homens cheios do Espírito para liderar tudo isso, porque a nossa função é orar e nos preparar para ensinar, pregar, falar, porque o Evangelho precisa ser dito, pregado. João, o Evangelho de João começa dizendo, e o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Significa que o Evangelho precisa ser pregado, anunciado. Para alguns, o Evangelho será loucura. Para outros, o Espírito vai tocar naquele coração. Ele vai dizer, eu entendi tudo isso. Eu não sei quantos de vocês já pregaram o Evangelho, mas se tem um prazer que é absurdamente grande, é quando você está explicando o Evangelho para a pessoa, e a pessoa vira para você e fala, faz sentido, eu entendi, agora eu entendi. E você, naquele momento, você sabe que o Espírito Santo está no coração daquela pessoa, fazendo com que todo o Evangelho se torne naquela mente altamente aceitável, compreensível, dizendo, eu entendi essa história, então agora pela fé eu posso aceitar. E a fé é depositar a minha confiança naquilo, é sentar de fato dizendo, eu sei que isso me sustenta. E a partir de agora, eu vivo de acordo com o Evangelho. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. 2 Coríntios 5,11 diz, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir aos homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Todas as vezes que Jesus ensinava, e ele saía da onde ele ensinava, diz a Bíblia, que eles ficavam perplexos com a sabedoria de Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Significa que você vai precisar aprender a pregar o Evangelho. Eu desde moleque eu gostava disso. Eu lembro que quando os testemunhas de Jeová tocavam lá a campainha lá em casa, para mim era um prazer. Tem muita gente que fala, não finge, ninguém se mexe.
Eles vão achar que a gente não está aqui. Ninguém se mexe. Eu não, eu ia, eu falava, e aí vinha aquelas discussões todas, e chegavam para mim e diziam, você está na expectativa de que Jesus Cristo vai voltar, mas eu quero dizer que você está errado. Uma vez 2 senhoras conversando comigo disseram, você está errado porque Jesus Cristo já voltou. Eu disse, já voltou? Já quando? A Bíblia diz que quando você ouvir falar de guerras e rumores de guerras, então ele vai voltar. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Porque a minha Bíblia diz que ele vai voltar. Mas é como um raio que sai do Ocidente e se põe no Oriente. Todo olho verá e toda língua confessará. Se você ainda não viu, significa que ele não veio. Porque o que a Bíblia diz é que todo olho verá. E conversa vai, conversa vem. A mulher chega para mim e diz, eu preciso de ajuda. Eu falei, qual é o seu problema? Meu filho está envolvido com drogas, você tem jeito de resolver tudo isso? Eu falei, mas Jesus Cristo já não voltou? Não, você tem como me ajudar? E a gente ajudou. Você precisa pregar. Você precisa pregar. Agora, para você pregar, você precisa ter conhecimento. E para ter conhecimento, você precisa estudar. Estudar profundamente. O cara convertido a Cristo vai ter uma fome pela palavra. O cara que foi salvo de fato pelo Evangelho e entendeu que é o poder de Deus para a salvação, ele vai querer se alimentar da palavra. Sabe qual é o seu problema? Você gasta pouco tempo estudando a Bíblia, mas está no Facebook, vendo todos os vídeos pregados, anunciados, todas as mensagens ditas, e você diz, cara, eu gosto do que esse cara está falando. Ele não é nem crente, mas é um baita filósofo, curto pra caramba o que ele está dizendo. Vou ouvir, olha o que o cara diz. Olha aí, agora cansei desse, olha esse aqui. Ou então, você vai para a internet ouvir o que os outros pregadores, pastores têm dito. Só que saiba uma coisa, e aqui eu não vou dizer que é errado ouvir os outros pastores, muito pelo contrário, dependendo do pastor é errado. Mas você faz parte de uma comunidade, e Deus está tratando com a gente. Ele está nos inspirando, ou está trazendo para nós algo que Ele quer nos tratar como comunidade. Você precisa vir para cá, e juntos nós vamos estudar o que Deus está trabalhando com a gente. Não é à la carte, onde eu escolho o que eu quero lá fora, mas é o que Deus quer trabalhar conosco. É o que Deus quer modificar a nós, para que nós possamos modificar aonde nós estamos inseridos. Eu acredito pra caramba no mover do Espírito Santo no nosso meio. Eu entendo pra caramba que o que nós estamos pregando não é algo que eu, os presbitérios e os pastores, nós achamos temas bacanas, mas é a leitura do que o Espírito Santo está dando ao nosso coração, do que precisa ser falado ao nosso povo. Vir todo domingo aqui, trazer a palavra de alta responsabilidade, porque é algo que nós acreditamos que o Espírito Santo está soprando no nosso coração para ser tratado entre nós. Portanto, levanta cedo, meu irmão, no domingo, e venha ouvir as aulas do Crescer, do Riscado e do Israel e de quem mais está dando aula. Venha na segunda-feira à noite, se aprofundar na palavra, no que o Israel tem trazido no curso de treinamento da gente. Se aprofunde na Bíblia. Não seja aquele crente que está num domingo aqui, 3 domingos depois vem, e aí como se... Não, cara, você precisa estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, para poder falar da Bíblia. Ensinar da Bíblia. Sabe por quê? Saiu uma pesquisa do Haggai esses dias, que diz que 50% das decisões a Cristo, daqueles que compreenderam o que o Evangelho é resultado de relacionamento com familiares. Que em torno de 35% é resultado entre amigos. Que só 2,4% é resultado de pregação de pastores.
Nós não estamos aqui para alimentar ou pregar o Evangelho para aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo está nos capacitando cada domingo para que lá fora a gente saiba defender a nossa fé e estruturar o que precisa ser estruturado no meio de um mundo caótico que carece do Evangelho, porque o Evangelho é a grande resposta para o caos que nós vivemos. E você precisa estudar. E você precisa se aprofundar. Tem um outro cara chamado Charles Spurgeon. Toda vez que eu pregava na Igreja Batista do Morumbi, que eu descia, o Ari Veloso chegava para mim, e Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. E ele dizia, você parece o Spurgeon, e eu me achava. Até que ele mostrou a foto do sujeito gordinho. Diz, está vendo como você parece o Spurgeon? E eu achando. Spurgeon diz, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Sabe o que isso significa? Que você foi colocado por Deus num lugar onde você faz desse lugar o seu campo missionário. Se você é dentista, os clientes que entram ali, os pacientes que entram ali, são seu campo missionário. Se você é um executivo de uma multinacional, as pessoas que estão do seu lado, é o campo missionário da sua vida. Se você é um advogado, se você é um juiz, se você é um vendedor, se você é um professor, como os nossos alunos estão precisando de missionários no meio das escolas e faculdades. Como eu gostaria de que a nossa igreja levantasse professores para as universidades e para as escolas, porque elas se tornaram um grande campo que carece de missionários. Você não está onde você está para alcançar cargos melhores, para se tornar o diretor e o presidente. Você está onde você está para que o Evangelho seja anunciado, para que Cristo seja conhecido, para que o problema de relacionamento daquelas pessoas com o seu Criador seja resolvido, para que a ira de Deus sobre aquelas pessoas seja aplacada pelo amor expresso na obra de Jesus Cristo por elas. O Evangelho traz essa responsabilidade para nós. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho e me sinto devedor de todos vocês. Que Deus venha sobre nós, demovendo todos os nossos ídolos, nos tornando de fato servidores cegos, discípulos de Cristo, para que o Evangelho seja anunciado de forma cada vez mais contundente e mais assertiva, em nome do Senhor Jesus Cristo.